Quando um médico fala autista grau 3, muitas famílias ficam assustadas, porque nem sempre sabem o que significa. Então vamos lá. O autismo tem o grau 1, o grau 2 e o grau 3. O grau 3 é considerado o nível que precisa de mais apoio no dia a dia. É o que tem mais demandas, né? Que precisa mais de autismo tipo grave, né? Que fala, né? Então, eles dependem muito da nossa ajuda. Tem que auxiliar, na maioria das vezes tem que auxiliar em tudo, auxiliar no banho, auxiliar na hora de comer, né? Então, o meu filho, no caso, ele é grau 3. Ele come sozinho, ele toma banho sozinho, mas tem que auxiliar, né? Para ir ao banheiro. Ele faz, mas tem que ser com um acompanhamento, né, da gente, para estar ali supervisionando, né? E dando aquele auxílio, né, necessário. Não pode ir totalmente sozinho, não é totalmente independente, né? Então, cada pessoa com autismo é única. Geralmente, a necessidade do grau 3 é maior, né, a necessidade de ajuda. Então, muitas pessoas com autismo grau 3 têm dificuldade para se comunicar. Algumas falam poucas palavras, algumas podem não falar, né? Que no caso do meu filho, ele fala muito pouco, pouquinho mesmo, só algumas palavras, né? Mas eu, como mãe, né, ainda tenho fé em Deus que ele vai falar, né? Nós não podemos perder a esperança nunca. Eles sentem, às vezes a pessoa pensa que eles não sentem, que eles não têm sentimento, né? Mas eles têm sentimento sim. Eles sentem o amor, né? Eles sentem a diferença, né? Eles percebem quando tem pessoas que eles se conectam e tem pessoas que não, né? Meu filho, por exemplo, se ele na maioria das vezes ele gosta das pessoas, mas não sei, às vezes acontece de ele tem pessoas que ele não simpatiza de jeito nenhum. E às vezes a gente que é mãe, né, a gente fica até com vergonha, né? Porque eu fico, ai meu Deus do céu, eu fico pensando assim, meu Deus, coitada da pessoa, gente, não tem culpa de nada. Mas minha filha, se ele cismar, né? Uma vizinha minha, ela é muito legal com ele. Ela brinca, ela vem aqui no portão, brinca com ele. Aí ela veio trazer um picolé para ele. Ele não gosta de picolé, ele gosta de sorvete, que o sorvete come na colherzinha. E o picolé, como tem que chupar, né, ele não dá uma aflição nos dentes dele, alguma coisa, ele fica, né, fazendo assim. Então ele não gosta. Ela veio toda satisfeita trazendo picolé para ele. Menina, ele pegou o picolé, jogou fora na mesma hora. Ela, que isso? Ficou brincando, porque ela já entende, né? Uma vez ele fez isso com a minha cunhada também, minha cunhada tadinha. Ela veio trazer um presentinho para ele, um bonequinho, nunca me esqueço disso. Ela veio trazer um bonequinho para ele, a Isabel. Aí ela chegou toda alegre com o bonequinho para dar para ele. Ele pegou o bonequinho e jogou fora. Porque eles têm o hiperfoco no meu caso, o meu filho tem o hiperfoco de carrinho e trem. Então, para eles, alguma coisa fora disso não é legal, né? E ela chegou toda feliz com o bonequinho para dar para ele. Ele pegou e jogou fora na mesma hora. Gente, mas eu fiquei tão sem graça, tadinho. Fiquei morrendo de pena dela. Ficou sem graça também na frente de todo mundo, né? Então, mas eu acredito que ela entendeu, né? Também depois. Gente, depois ela nunca mais trouxe nada para ele, tadinho. Porque ela ficou constrangida, né? Como saber como uma criança dessa gosta de alguma coisa, né? Então, é imprevisível, é imprevisível. Às vezes pode chegar até, se ele cismar com um trenzinho, se a pessoa chegar com outro tipo, ele vai jogar fora, ele não vai querer. Ele vai querer aquele que ele está ali vendo e insistindo, né, querendo. Então, às vezes, é difícil, né, essa compreensão, às vezes é difícil, eu sei que é difícil, né?
É difícil pra gente, que é mãe, é difícil para as pessoas, às vezes, compreenderem, né? Mas a gente vai superando, né, a cada dia, né? E as pessoas vão aprendendo a conviver com essa situação, né? Então, muitas vezes, a gente encontra muitos desafios, né? A gente encontra desafios em mudanças, né? Sons e luzes. Eu moro aqui perto da rua e passa moto, aí o barulho da moto, ele bota a mão no ouvido assim e fica assim pra mim, ó. Pra ir embora, me chama pra ir embora. Me chama pra ir embora daqui por causa do barulho, gente. Ele detesta o barulho de moto, carro acelerando. E aqui passam os rapazes aqui acelerando a moto pra ele, isso é um pavor. Nossa, então, quer dizer, cada autista é único, né? Tem sensibilidade de luzes, de som, às vezes algumas crises emocionais, alguma coisa que ele não quer fazer e precisa, né, ser feito e não tem para onde correr. A gente tem as rotinas, né? Mas às vezes também nem as rotinas eles querem fazer. Às vezes até levantar para escovar um dente é difícil. Hoje, por exemplo, foi um desses dias, porque ele tinha que, desculpa, ele tinha que escovar os dentes, né? Levantar, né? Escovar os dentes no velete. Nossa, foi novela. Ele não queria de jeito nenhum. E ele tem TOD também, ele também fala, fica tudo para ele não. E, gente, olha, isso não vamos romantizar não, porque isso irrita a gente. A gente é ser humano, né? Nossa, tem dia que eu fico assim super irritada, porque tem que escovar os dentes, tem que beber o leite, tem que sair, né? Para pai, para algum tratamento, alguma terapia, né? E tem os compromissos, mas tem dia que eles estão assim empacados, ainda mais agora com 19, né? Quando era pequenininho, eu costumo falar, quando era pequenininho era mais fácil de manejar, né? Mas agora, gente, adolescente é bem complicado. É bem complicadinho, sabe? Porque tem coisas que tá fora do nosso alcance. Hoje eu vejo que tem coisas que tá fora da nossa, né? Da nossa, como é que fala? Assim, tem coisas que não tem como, gente. Tem coisas que realmente hoje eu vejo que é complicado demais. Como que você vai colocar uma criança, né, para nós, a gente sabe que é uma eterna criança, mas um rapaz de 19 anos, de 1,80 m, para escovar os dentes se ele não quer. Olha a dificuldade. Então a gente passa por isso, né? Eu falo para vocês que aqui eu não sou médica, não sou especialista, eu sou especialista em ser mãe do meu filho. Isso eu sou, né? Porque a gente tem que ser médica, fono, psicólogo, tudo, né, do nosso filho. Então, precisa ser acompanhado. O meu, no caso, precisa ser acompanhado o tempo todo. 24 horas. 24 horas. Até dentro de casa. Se deixar, ele quer comer o pote de açúcar, ele quer comer o pote de manteiga, ele quer comer o pote de sal. Então, são coisas assim que vão surgindo de acordo com o tempo, que a gente não tem explicação, né? Então, nós também temos muitos desafios das terapias, né? A gente tem que esperar pelo SUS, né? Então a gente sabe que é bem precário, até que graças a Deus os menores, né, as crianças menores, eles já têm um atendimento legal hoje, até os 10, 12 anos, ainda tem um apoio legal, né? Mas depois de adolescente, eu vejo assim que a dificuldade é muito grande. Claro que já está evoluindo, né? E nós queremos que vai evoluir muito mais. Mas nós, mães, nós precisamos muito de apoio, gente. Porque eu vi até o caso da menina, né? Que, tadinha, meu Deus, que situação, né? Muitos estão vendo aí, né? O caso da menina que tem um filho autista, passando necessidade. E a gente sabe, gente, que é muito difícil. É muito difícil. As despesas são grandes, a alimentação, a medicação, que você não consegue todas do governo, você tem que comprar, né? Então, a gente que é mãe, a gente sabe a situação que uma mãe dessa passa, né?
Então, a dificuldade de terapia, a dificuldade de médico, né? Tudo a gente tem que estar aguardando. Então, a gente sabe que é difícil, né? E cada pequeno avanço que a gente consegue é uma comemoração, é uma alegria, né? Que a gente sabe que dá vontade de chorar de alegria, qualquer, né, avançozinho que tenha, né? Então, gente, é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, eu vou responder todo mundo, pode mandar perguntas para mim. Se você tem algum filho, alguém na família, né, que tem autismo, pode estar contando sua história também, que eu vou gostar muito de saber, né? E você que tem um filho autista, enfrenta muitos desafios, assim como eu, pensa, você não está sozinho, né? Você não está sozinho. Principalmente você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Foi o que eu fiz na minha vida e é o que me sustenta até hoje. É o que vai me sustentar até o fim dos meus dias, né? É Deus em primeiro lugar, é colocar a fé em ação. Nós aqui não estamos falando de religião, a gente está falando de fé. Fé em Deus, né? Porque se você descansa em Deus, você sabe que para tudo tem solução. Tá bom, meus amores? Então saibam que não estão sozinhos. Estou aqui para dar, né, o apoio que vocês precisarem, para ajudar no que for preciso. Como meu filho tem 19 anos, né? Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, né, pode deixar aqui. Se esse vídeo te ajudou, né, você pode também estar compartilhando com seus amigos. E é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje.